77 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 381, O Retorno de Megatron Autor, Voando Sozinho Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang havia pegado proativamente apenas um par de botas cinza prateadas e se afastado para um lado. Treasure Water e seus amigos entenderam as boas intenções de Zhang Yang ao lhes dar todo o equipamento e se sentiram extremamente gratos por suas ações. Ao contrário de Zhang Yang, eles tinham alta demanda por equipamentos de ouro amarelo. E aí, pessoal? Você poderia acelerar a parte em que deveria me ajudar? Gritou Kulonka. Durante a luta contra o chefe não esmagou o local onde Kulonka estava preso. O ataque do chefe só conseguiu afrouxar a terra ao redor e transformar o pequeno buraco em uma longa rachadura na terra. No entanto, a distância era tão grande quanto sua cabeça e Kulonka só conseguiu olhar de dentro. Zhang Yang e o restante do grupo foram em direção à brecha e puxaram Kulonka com força pelas mãos. Minha palavra. Sou apenas um velho. Vocês, rapazes, poderiam ter sido um pouco mais gentis comigo. Disse o homem de 60 anos. Embora o homem já fosse um livro didático antigo, ele estava em ótima forma. Ele devia ser um homem forte quando era mais jovem. Kulonka tirou a poeira da sujeira nas roupas e se virou para a festa. Ainda assim, sou grata. Obrigado por me salvar daquele robô gigante e miserável ali. Jing. Você completou uma missão. Alguém me salve. Obtive 1 milhão de pontos de experiência. Jing. Você obteve um item, Anel da Grandiosidade. Mesmo que Zhang Yang tenha tratado o anel como mais um item para ser jogado na pequena loja, Treasure Water e seu grupo o trataram de forma muito diferente. Além de Zhang Yang sozinho, o resto do grupo sorria feliz como se tivessem acabado de ganhar na loteria, enquanto Zhang Yang acabara de tirar um fracasso. Enquanto o grupo conversava sobre a recompensa que acabaram de receber, Kulonka caminhou até o corpo morto do chefe e puxou um cristal brilhante com força do peito de Optimus. Ei! Vocês parecem fortes. Gostaria de me ajudar com umas tarefas. Vou te recompensar generosamente. O que tem ele? Pensando 5 milhões, respondeu imediatamente Kulonka. A primeira recompensa da missão já era um anel amarelo ourado. Como seria a próxima recompensa após a escalada? Kulonka sorriu de lado. Preciso que você viaje ao Vale Desmoronado e procure um servo mecânico semelhante, chamado Megatron. Pegue este cristal de energia e reviva ele, e traga ele de volta aqui. Jing. Kulonka tem uma missão para você, reviver Megatron. Você aceitaria? Todos aceitaram a missão sem pensar duas vezes. Reviver Megatron, nível de dificuldade, C. Descrição da missão. Kulonka quer que você encontre o Megatron desativado no Vale Desmoronado. Use o cristal de energia que Kulonka te deu para reviver o servo mecânico e conduzir a máquina até Kulonka. O Vale Desmoronado está localizado ao norte da Snowpiercer Mountain. Que estranho. A missão subsequente foi rebaixada para o nível C. No entanto, Zhang Yang não deu muita importância a isso. Ele também não se importava com a recompensa da missão. O motivo mais importante era que ele só se importava em acionar a missão que o levaria ao fragmento da chave dimensional. De qualquer forma, o melhor é completar a missão e deixá-la seguir seu curso. Zhang Yang e o restante do grupo convocaram seus cavalos e partiram. Naquela época, a taxa de drop de uma montaria de batalha ainda era escassa. Entre os 4 amigos alegres, apenas o general de Nevasca tinha uma montaria de batalha. O resto do grupo só tinha montarias normais disponíveis para compra no nível 40. Após descerem a Snowpiercer Mountain, o grupo seguiu para o norte e, após 20 minutos de viagem, chegaram a um vale frio e abandonado. Tudo ao redor do vale falava das consequências de uma grande guerra. Rochas, pedrinhas e uma paisagem árida ilustravam a grande história do que ali aconteceu. Crack. Enquanto o grupo avançava, um monstro esquelético emergiu da terra e mostrou suas presas para o grupo, demonstrando hostilidade. O monstro esquelético estava completamente machucado. Assim como o Vale Desmoronado, o monstro tinha ossos quebrados, feridas esfarrapadas, carne podre e muitas outras características que transmitiam uma sensação de guerra antiga. Soldado esqueleto esfarrapado, Elite, Spectre, nível 84 HP, 84.000 defesa, 450 até aquele momento. Zhang Yang finalmente sentiu a irritação dos monstros espectro. Onde quer que fosse,
Certamente seria um incômodo e não o deixariam em paz. Zhang Yang desembainhou a nova espada que acabara de obter e cortou o inimigo com um golpe limpo para baixo. Ao mesmo tempo, seu escudo estava erguido e bloqueou outro ataque de monstros. Menos 3.989 ataque normal. Menos 4,246, golpe de escudo. Embora já tivessem visto a habilidade de Zhang Yang do chefe antes, ainda não tinham se acostumado a ver um dano tão devastador vindo de um jogador, e ainda por cima de um guardião. Chefe Zhang, como você consegue causar tanto dano? Isso foi só um ataque normal de espada aí, Xiaobashi, certo? Qingling, aquele desgraçado só conseguiu causar 1.500 de dano com seu, Xiaobashi. Como está? O que você fez? Todos perguntaram. Depois de interagirem com Zhang Yang por um curto período, os 4 amigos já haviam se apaixonado profundamente. Um a um, começaram a chamá-la de chefe e irmão mais velho. Pelo jeito da conversa, Zhang Yang reconheceu que eles e o jogador desconhecido chamado Qingling Justice eram estudantes do 2º ano do ensino médio que moravam juntos em um dormitório. Pela forma como se tratavam, Zhang Yang sabia que compartilhavam um forte laço. Naturalmente, eles estariam brincando juntos. Zhang Yang postou as propriedades da placa do peito do Titã no grupo, explicando por que o golpe de escudo de Zhang Yang era tão forte, como se ele tivesse ativado permanentemente um golpe crítico. Os 5 atacaram simultaneamente e mataram o soldado esqueleto esfarrapado. Eu queria perguntar, por que vocês não entraram para uma guilda? Você sabe que entrar para uma guilda vai te dar alguns pontos extras de experiência? Zhang Yang perguntou. Ele havia julgado e avaliado esses 4 jogadores, e sentia que eles possuíam algum tipo de habilidade. Nós fizemos. Mas, a maioria deles era bem rígida. Por isso saímos. Nos últimos meses, acho que já tínhamos entrado e saído de pelo menos 13 guildas. Gente. Não. Pelo menos 16. Mano, acho que já chegamos quase a 18. Zhang Yang começou a se mexer. Embora Zhang Yang concordasse que havia algumas guildas famosas por serem extremamente rigorosas, sair de 18 guildas só provaria que esses rapazes eram um problema. Com esse pensamento, Zhang Yang ficou um pouco preocupado e nunca mencionou mais nada sobre guildas. O grupo seguiu em frente e encontrou muitos outros soldados esqueleto que largaram algumas moedas de ouro, pontos de experiência e, ocasionalmente, alguns equipamentos. O que foi bom. O grupo avançou rapidamente e entrou na parte mais profunda do vale. No fundo do vale, havia um enorme lago. O lago era extremamente calmo e límpido, mas no centro havia uma enorme cabeça mecânica de cervo. Um dos olhos mecânicos estava escurecido, enquanto o outro era claro, porém escuro. Só a cabeça já era grande o suficiente para ser uma casa ou um restaurante. Zhang Yang ficou mais próximo da borda e conseguiu distinguir o restante do corpo maciço do cervo através da água cristalina. Devemos reviver aquela coisa? Todos perguntaram. Como não havia crachás nem qualquer pista para indicar seu nome, ninguém podia ter certeza que era Megatron. Vamos experimentar, disse Zhang Yang. Ele então invocou sua tartaruga mítica. Uau! Chefe! Isso é uma montagem subaquática. Você teve isso? Treasure Water gritou maravilhada. Mas quando todos viram o nível e o HP da montaria, não conseguiram dizer mais uma palavra. Esses caras ainda nem tinham enfrentado um chefe violeta platina, e mesmo assim Zhang Yang já estava montado em uma montaria violeta platina. Não é à toa que as pessoas sempre dizem que sempre haverá alguém melhor que você. Zhang Yang pulou na tartaruga mítica e pulou na água. Como uma flecha, Zhang Yang disparou em direção ao cervo enorme e foi em direção à cabeça. Ele então mirou no olho quebrado e enfiou o cristal de energia nele. Brum! Uma poderosa onda de choque explodiu em todas as direções, lançando as águas para fora do lago. A onda de choque continuou e criou uma enorme onda gigante que secou o lago. Não só o lago, na verdade, todo o vale começou a vibrar e tremer de forma perigosa que fez pedra e terra caírem do topo dos picos. Como se estivessem em cima do dildo vibratório de uma mulher. Sua visão começou a se degradar tremendamente, incapazes de focar em qualquer coisa ou alguém. Acho! Gritou um deles, tentando se sobrepor ao barulho alto e enorme. Acho que algo está prestes a acontecer. Você acha? Até uma pessoa cega poderia ver isso. Como uma pessoa cega veria? Enquanto os 4 estavam ocupados em suas discussões banais, o cervo gigantesco brilhava com um brilho intenso,
criando uma onda de choque ainda mais violenta. Brum! Com uma onda de choque ainda maior, os olhos do servo brilharam como um sol em miniatura, tão ofuscante que era mesmo quando já havia apertado os olhos. SHHH. O servo se levantou, criando mais uma onda gigante que baixou o nível da água do lago em vários metros. Tum, tum, tum. O servo saiu da água e se dirigiu para a terra. Gotas de água do tamanho de uma caminhonete caíram de cima. A luz em seus olhos diminuiu e ficou vermelha sangue. Depois de ficar parado por apenas alguns segundos, virou a cabeça em uma direção certa e começou a se mover em sua direção. Megatron, forma de vida alienígena, amarelo dourado, servo mecânico, nível 88 HP, 1.760.000 defesa, 2.600 forma de vida alienígena. O que é aquilo? Isso significa que essa máquina veio do espaço? Todos trocaram olhares preocupados. Esse aparelho poderia pesar alguns milhões de toneladas, facilmente, a julgar pelo tremor massivo que causou a cada passo. Se não escuta o grupo, como eles trazem o servo de volta para Kolonka? Quando começaram a pensar em um método para chamar a atenção deles, Megatron já havia percorrido uma boa distância da festa. Todos invocaram seus cavalos e correram atrás deles. Felizmente, a direção para onde Megatron se movia era para onde Kolonka estava, e só então o grupo relaxou. Embora a velocidade de movimento de Megatron fosse extremamente rápida, como nada que Zhang Yang já tivesse visto, eles ainda conseguiam perseguir, já que o corpo do servo era extremamente grande, permitindo que Zhang Yang visse sua figura, mesmo que estivessem muito para trás. Quando Zhang Yang voltou para a montanha pêssego de neve, eles ficaram surpresos ao ver Megatron parado em um lugar, completamente imóvel, como se alguém tivesse apertado o botão de desligar. Quando Zhang Yang se aproximou, viu que Kolonka já estava subindo em seus ombros com um grande sorriso no rosto. Você está atrasado! Gritou Kolonka. Ele então fez algo na couraça de Megatron e o peito do servo se abriu como uma cabine no famoso símbolo japonês icônico dos mechas, o Mobile Suit Gundam. Kolonka pulou em direção ao cockpit e entrou na engenhoca. Desculpe, tem algum problema no caminho? Disse Zhang Yang de cabeça. Pensando, Five Million imediatamente gritou, Ei! Trouxemos Megatron de volta. E quanto à nossa recompensa? Ah! Kolonka riu de forma maníaca. Que bando de aventureiros! Você é bobo. Kolonka então entrou em Megatron e fechou a escotilha. Uma voz robótica ecoou de Megatron. Eu só te dei alguns pedaços e você é obediente como um cachorro. Você realmente achou que eu seria tão generoso assim? Ah! Você acha que eu me importaria com alguns aventureiros irritantes? Eu só usei você para me ajudar a obter o cristal de energia de Optimus Prime e viajar para a terra perigosa do Vale Desmoronado para reviver Megatron. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 382, Frustrar o plano droga. Que NPC horrível! Gritou Blade entornado. Mesmo que o NPC obviamente tivesse se voltado contra o jogador, sua plaquinha ainda estava na cor verde. Zhang Yang e os outros jogadores ainda não podiam atacá-lo. Zhang Yang tentou ativar algo para iniciar a batalha. Kolonka, o que é esse servo? Ah! Essa é a pergunta que eu queria ouvir. Sua risada sinistra ecoou pelo cockpit. Esta máquina é um ser mecânico vivo que veio do espaço sideral. Pois possui um imenso poder, força e a capacidade de se transformar. De acordo com minha extensa pesquisa, esses alienígenas estavam divididos em duas facções. Eles são os Autobots e os Decepticons. O inimigo anterior que você acabara de derrotar para mim era o líder dos Autobots. Ele era o último de sua espécie. Foi uma pena que, quando o revivei, ele ainda estava consciente e eu não consegui controlá-lo. Kolonka continuou. Só mais tarde, quando encontrei o corpo de Megatron, o Decepticon caído. Ao mesmo tempo, também descobri o segredo oculto de controlar esses servos mecânicos. Eu usei esse método e lancei um feitiço no corpo de Megatron que me permitirá controlá-lo após sua ressurreição. Kolonka começou a rir de forma maníaca. No entanto, o único cristal de energia já foi usado em Optimus Prime, e sem ele, eu não poderia reviver Megatron. Nunca pensei que o líder dos Autobots fosse tão forte a ponto de me prender na Terra. Até que vocês, tolos, me libertaram do meu perigo. Agora que eu disse, eu deveria agradecer por isso. Não só me libertou, como também trouxe Megatron. Zhang Yang tinha sido enganado pelo sistema de novo. Kolonka era um vilão típico. Depois de ganhar um poder enorme ou os meios de derrubar o herói, ele começa a monólogos,
revelando todos os seus planos para todos como se tivesse morrido se não tivesse morrido. Você sabe por que esses servos mecânicos vieram ao nosso mundo? Eles estavam ali para procurar uma fonte de energia chamada Allspark, um artefato antigo que poderia criar vida mecânica. Sejam os Autobots ou os Decepticons, ambos nasceram do poder do Allspark. Pensar que o tesouro precioso havia caído em nosso mundo. Agora que tomei o controle de Megatron, finalmente posso começar a procurar o Allspark. Usarei o poder do artefato antigo para criar um exército indestrutível que domine o mundo. Vou reformar a Terra como meus ancestrais antigos gostariam. O general da nevasca bateu palmas ao ter uma epifania. Transformers. Agora eu vejo. Droga. É Optimus Prime e Megatron. Como pude ter esquecido deles? Gritou Treasury Water. Que nostalgia. Quantos anos faz desde que fizeram o último filme? Todos começaram a comentar os anos em que assistiram aos filmes e a animação animada da série Transformers. Eu, Colonca, devo agradecer por sua contribuição para minha conquista. Agora, você pode morrer sem se arrepender. Colonca bradou e a plaquinha Megatron ficou vermelha. Ding. A missão, reviver Megatron, foi deletada. Ding. Você recebeu uma missão, frustrar o plano. Frustra o plano. Nível de dificuldade, B. Descrição da missão. Colonca conseguiu controlar a forma de vida mecânica alienígena, Megatron. Planejando buscar o antigo artefato Allspark, Colonca quer dominar o mundo criando um exército de servos mecânicos. Guerreiro. Você precisa impedir os planos dele e salvar todas as criações da vida. O destino do mundo está em suas mãos. Progresso. Derrotar Megatron 01 matar Colonca 01 O registro de missões de todos de repente apareceu e mostrou uma mudança nas missões originais. Zhang Yang não se importava nem um pouco, desde que pudesse matar Colonca e obter o fragmento da chave dimensional dele à força. Pessoal, rodem para fora. Zhang Yang riu de sua própria tentativa de imitar a voz e o chamado de batalha de Optimus Prime. Submeta seu poder dos Decepticons! Gritou Colonca do peito de Megatron. O movimento do mecha gigante era bastante rígido e lento, o que automaticamente indicava a todos que Colonca era apenas um novato em pilotar a máquina. Ele então controlou o braço de Megatron e o lançou em direção a Zhang Yang. Zhang Yang ergueu seu escudo para interceptar o ataque. Com um estrondo alto, Zhang Yang foi empurrado profundamente no chão, criando uma cratera do tamanho de 1 metro de onde estava. Naquele momento, a força de Zhang Yang já estava fora dos limites, mas ele ainda assim foi empurrado para trás. Com todo o poder que tinha, Zhang Yang repeliu o ataque com força e conseguiu aparar os enormes braços metálicos de Megatron de volta. Impressionante. Nunca presumi que você possuísse tanta força bruta. Mas você conseguiria aguentar para sempre com um servo mecânico! Exclamou Colonca enquanto provocava Zhang Yang. A máquina então puxou o braço para trás e desferiu outro soco em Zhang Yang. Menos 5,978. O ataque atingiu Zhang Yang e causou apenas 5% dos 100.000 HP longos de Zhang Yang. O resto do grupo não ficou parado maravilhado. Em vez disso, iniciou o ataque assim que teve a chance. Todos mantinham seus papéis de classe. Atacantes atacam, curandeiros curam. Pragas irritantes. Que a morte esteja sobre vocês. Colonca rosnou e deixou Zhang Yang em paz. Ele então moveu Megatron em direção ao general da nevasca e o esmagou com a enorme palma mecânica. Menos 12,073. Quando o dano massivo caiu sobre o general da tempestade, ele entrou em pânico. As cores começaram a desaparecer do rosto dele enquanto ele acabava de perceber que havia perdido quase 1/3 de seus HP. Ele conseguiu sobreviver, pois estava montado em uma montaria de batalha cinza prateada. Caso contrário teria perdido mais de 50% do HP original do seu personagem. Após um ataque ao General Blitzard, Megatron o deixou e mudou seu alvo para pensar 5 milhões. Assim como em todos os seus ataques anteriores, Megatron esmagou com sua enorme palma. Algo estava estranho. A batalha com Megatron foi extremamente diferente de qualquer outra batalha que qualquer jogador já tivesse enfrentado. O chefe parecia imune ao sistema de agro. Ele ataca qualquer um, e quando quiser. Apenas pelo dano, Zhang Yang assumiria a liderança em patente posição. Além disso, como guardião, a quantidade de agro gerada por ele teria garantido que ninguém do grupo pudesse jamais fazer a trilogia extra. No entanto, a situação agora era diferente.
Eles verificaram a lista de agro e descobriram que o valor de agro de todos estava mudando mais rápido do que um semáforo poderia. Mesmo quando esses jogadores não atacavam Megatron, seu agro era aumentado ao máximo, enquanto Zhang Yang, que atacava furiosamente desde o início, teve seu valor de agro caído ao mínimo. Havia algum bug no sistema. Zhang Yang não pôde deixar de pensar em uma explicação. Megatron é apenas um servo. Quem ele ataca é decidido por Kulonka. Como Kulonka está escondido dentro da máquina, ele não pode sofrer dano e não teria sua agressividade controlada. Ele pode atacar quem quiser livremente. O resto do grupo começou a entrar em pânico ao ouvir a explicação de Zhang Yang. Zhang Yang acrescentou rapidamente: General Nevasca, use desaparecer e saia da batalha. Não pense em continuar a luta. Vocês três, esconda-se atrás de mim. Vou tentar me mover para impedir que Megatron te ataque. Oh! Sinta o poder de Megatron. Kulonka provocou. Pense bem. Logo depois disso, vou criar mais soldados assim. Vou criar um império muito maior que o Império do Céu Imperial. Não importa quem seja, sejam os espectros, os demônios, os humanos, todos os demi-humanos devem se curvar ao meu reinado. HMPH. Só porque você adquiriu um pouco de poder, acha que pode governar o mundo com ele? Zhang Yang zombou. Essa engenhoca do Megatron era apenas uma entidade-chefe amarelo-dourada. Mesmo que Kulonka pudesse criar 1 milhão de mais como ele, um chefe de nível celestial poderia facilmente eliminar tudo da existência com apenas um movimento de dedo. Até mesmo a Princesa Serena, uma entidade de nível mítico, poderia facilmente exterminar todos os seres vivos da Terra com sua espada. Sou descendente do poderoso Luiz Kantemuero Ituiki. Eu vou recriar. Não. Vou criar um novo império glorioso, muito melhor e mais forte do que qualquer império já existiu. Meu nome ficará para sempre gravado nas paredes da história. Kulonka gritou como se estivesse muito ofendido com as zombarias de Zhang Yang, o que levou a vários ataques consecutivos contra Zhang Yang. HM. Agora entendo por que dizem que um tanque deve ter um rosto irritante e que dá soco. O irmão Zanyu é muito forte. Ele não só tem habilidades, como também tem um rosto que aguenta um bom soco. Sim. Ele conseguia pegar a agro do chefe quando o chefe não tinha agro fixo desde o começo. Vai Zanyu. Gente, não é só um rosto. O irmão Zanyu também tem uma boca venenosa que literalmente deixa qualquer pessoa, neste caso, o chefe irritado. Como esperado de Zanyu, chefe. Gu Zanyu Gu. Todos deram tapinhas entusiasmados nas costas de Zhang Yang, deixando-o sem palavras. Se pudesse, teria pausado a luta por um tempo para dar um tapa na cara de todos antes de continuar. Não é à toa que esses caras sempre pularam de guilda. Provavelmente era por causa das bocas barulhentas deles. Talvez muitos jogadores estivessem cansados deles. Para de falar. Ataque o chefe. Devido aos insultos verbais consistentes de Zhang Yang contra Kulonka, o chefe apenas o atacou. Pelo que parece, ataques verbais eram especialmente eficazes para atrair agressividade, já que Kulonka é um homem orgulhoso. Ele tinha uma autoestima de seus próprios ancestrais e nunca aceitaria insultos a eles. Agora que a maior parte da agressividade estava em Zhang Yang, todos os outros podiam baixar um pouco a guarda e atacar o chefe. Na verdade, Zhang Yang poderia enfrentar o chefe sem problemas. No entanto, agora que os outros membros do grupo haviam entrado na luta, ele teria que desempenhar seu papel de tanque e proteger seus companheiros. Em vez de melhorar a batalha, sua presença no campo de batalha só afetou o desempenho de Zhang Yang. Ainda assim, era só esse chefe especial. Em apenas 3 minutos, o HP de Megatron foi reduzido para apenas 100.000. Não. Não. Isso não pode ser. Kulonka começou a entrar em pânico. Impossível. Não é possível. Você não poderia me derrotar. Você não me derrotaria. É hora de encarar a realidade, Kulonka. Disse pensando 5 milhões com confiança. Todos os outros riram da provocação dele. Quando o resto do time queria jogar com seus insultos, um barulho alto foi ouvido de repente. Uong! Um brilho repentino no único olho de Megatron brilhou e todo o seu corpo mecânico parou, como se a máquina tivesse acabado de ficar sem energia. Gra. Anda. Mexa e mate esses desgraçados por mim. Lixo. Eu te revivi. Anda. Você não é nada além de um pedaço de lata enferrujada. A voz de Kulonka podia ser ouvida do lado de fora da cabine. Imune. Imune. O grupo não parou de atacar mesmo quando a máquina parou de se mover, porém,
Seus ataques parecem não ter efeito sobre a máquina. Seus ataques só recebiam a palavra imune enquanto atacavam. Megatron abriu a boca e gritou: "Ninguém insultará o grande Megatron." A escotilha da placa peitoral se abriu e revelou Kulonka dentro da cabine. Megatron agarrou Kulonka com força por dentro e jogou no chão. "Eu sou Megatron!" gritou a máquina enquanto estendia braços e pernas. Ele então pisoteou em Kulonka e bradou: "Eu sou rei. Eu sou o mais forte. Ninguém pode controlar Megatron." Guá! Kulonka cuspiu sangue enquanto era pisoteado. Um súbito ding foi ouvido e um pedaço prateado de metal caiu de seu corpo. Zhang Yang focou no item e percebeu que era o fragmento da chave dimensional. Quando estava prestes a se aproximar, percebeu que estava paralisado. Ele foi forçado a entrar em uma cena cinematográfica. Morpg, Legendary Guardian Capítulo 383. Procurar e destruir o Allspark Poder Dimensional? Disse Megatron ao notar o fragmento da chave. Ele então estendeu a palma, e o fragmento-chave de alguma forma se moveu sozinho e voou para sua palma, como se Megatron tivesse o poder da telecinese, apesar de ser um ser mecânico. Maravilhoso! Com esse poder da viagem dimensional, finalmente posso completar minha busca pelo Allspark. Cuidado com minhas palavras, habitantes da Terra. Por enquanto, estou ferido. Você viverá por mais um dia. Mas eu vou voltar. E eu liderarei um exército para dominar este mundo patético. Bip 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 bom xing clong. O servo mecânico se transformou e se dobrou na forma de um jato. Ele então decolou em velocidade intensa, deixando o espaço aéreo com um estrondo sônico alto e desapareceu no ar. Megatron voava como um jato, mas seria possível persegui-lo com uma montaria voadora. No entanto, naquele momento, Zhang Yang e o resto do grupo não podiam fazer nada além de olhar cegamente para o Megatron partindo, com apenas uma fração de seu HP restante, e ainda por cima o fragmento da chave dimensional. Todos só recuperaram o controle de seu personagem depois que o Megatron desapareceu. Ding! Megatron conseguiu um pedaço do fragmento da chave dimensional. Ele vai usá-la para completar sua busca pelo Allspark. Sua intenção para toda a Terra não passa de uma ameaça grave. Guerreiro! Você tem que pará-lo. Ding! Você aceitou a missão secundária, procurar e destruir o Allspark. Buscar e destruir o Allspark. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão, Zhanyu. Você deve procurar e localizar Megatron antes que ele localize a posição do Allspark e convoque um exército de soldados mecânicos. Você tem que encontrá-lo e matá-lo. O Allspark deve ser destruído para frustrar quaisquer ameaças futuras à Terra. Dicas: fragmentos de chave dimensional vão ressoar entre si. Progresso: destruir o Allspark 01. Zhang Yang ficou atônito. Ele rapidamente se virou para o grupo e perguntou: "Vocês conseguiram alguma nova missão?" "Não," disseram os caras com cara séria. Zhang Yang finalmente entendeu o que estava acontecendo. A missão secundária que havia acabado de ser acionada foi dada apenas aos jogadores com a missão original Espada Meteoro. Para qualquer outro jogador, a missão seria concluída assim que terminasse a missão frustrar o plano. Quanto ao Megatron e ao Allspark, se ele tentasse invadir diretamente qualquer grande cidade, seria morto instantaneamente, sem qualquer chance de resistência. Existem muitos outros chefes de Tia Celestial em cada uma dessas cidades. Kulonka havia recebido um golpe importante de Megatron, mas ainda não havia morrido. Pelo que parecia com sua barra de HP, ele estava a apenas um golpe limpo de espada de ser enviado para o cemitério. Contorcendo de dor, Kulonka cuspiu um bocado do próprio sangue enquanto ainda monologava sobre o seu. Impossível. Não tem como. Trabalhei por mais de 10 anos por isso. Eu nunca vou aceitar esse final. Nunca. Oh. Morra logo. Gritou o general da nevasca ao desferir o golpe final, terminando com sucesso a vida de Kulonka. Ding! Você completou a missão, frustrar o plano. Obtido 3 milhões de pontos de experiência. Zhang Yang suspirou com a recompensa que a missão lhe dera. Nada além de uma quantidade luxuosa de pontos de experiência era o menor do que esperavam. Os 4 amigos alegres gritaram todo tipo de insulto para o corpo morto de Kulonka, xingando para voltar vivo e assim pudessem espancá-lo de novo. O jogo utilizava algum tipo de perspectiva do jogador em lente. Nos casos em que um NPC morreu, o jogador que acabou de completar a missão nunca mais o verá. Se a missão não pertencesse a uma missão oculta ou especial, outros jogadores ainda podiam acionar a missão, mas não o mesmo jogador que já havia completado. Kulonka era apenas um monstro de nível elite,
Naturalmente, ele não largava nada especial além de algumas sedas e moedas. Zhang Yang nem sequer se deu ao trabalho de olhar para as quedas, para não ser os outros 4 jogadores. Zhang Yang abriu o mapa mundi e notou um pequeno dirigível na parte norte, longe de onde estava. Mesmo sendo longe, era a primeira vez que uma missão indicava onde Zhang Yang precisava ir em seguida. Zhang Yang pulou em seu urso branco, se despediu de todos e cavalgou em direção ao censurado no mapa. Depois de cavalgar por pelo menos 2 horas, Zhang Yang deixou as planícies gramadas e se viu em um enorme deserto, coberto de gelo e neve. Não muito longe de onde Zhang Yang estava, ele viu um enorme buraco. Zhang Yang se aproximou do buraco. Imediatamente, ele teve uma má intuição e tentou testar a profundidade do buraco jogando um pedaço de pedra dentro e esperou. Ele esperou e esperou até sabe-se lá quanto tempo, mas não houve som da pedra chegando ao fundo. Se Zhang Yang realmente pulasse no buraco, provavelmente estaria indo direto para o domínio de Lúcifer. Pelo menos, Zhang Yang tinha uma forma de evitar a morte, pois possuía a habilidade do coração do Cavaleiro da Morte, que lhe daria 10 segundos de invencibilidade para anular até mesmo danos de queda. Mas o principal problema era o fato de que o buraco não tinha luz. Não havia como Zhang Yang saber se estava prestes a chegar ao fundo. Pular? Não pular? Ou pular em outro dia? Zhang Yang continuou refletindo profundamente. Então pensou consigo mesmo, naquele momento, era impossível para qualquer jogador possuir qualquer montaria voadora. Quanto ao sistema, ele nunca permitiria que um jogador pulasse para a morte, quando claramente a situação exige. Se fosse esse o caso, então, será que há um lago no fundo desse poço sem fundo? Zhang Yang bagunçou o cabelo dele até deixá-lo bagunçado. Frustrado com sua indecisão, Zhang Yang se certificou de que não havia ninguém por perto antes de soltar um grito frustrado. Zhang Yang disse: se ele morrer, que assim seja. Não é como se ele fosse perder pontos de experiência ou nível. Uma perda de apenas 10% de durabilidade do equipamento não é nada, não é como se fosse queimar o bolso dele para consertá-los de qualquer forma. Zhang Yang desconvocou o urso e respirou fundo. Leroy Jenkins. Zhang Yang gritou ao pular no buraco. O som do vento passando pelos ouvidos dele era tão alto que ele nem conseguiu ouvir seu próprio grito. A velocidade com que ganhou começou a ter um efeito penetrante, e Zhang Yang sentiu um leve puxão doloroso do lado das bochechas. SHHH. Na velocidade da queda dele, Zhang Yang juraria que seria o homem mais rápido do mundo. Ainda assim, ele ainda estava ganhando velocidade. O buraco gigante era tão profundo e escuro, e Zhang Yang sentiu um grande nervosismo no início da queda. No entanto, conforme o tempo passava, Zhang Yang continuava caindo. Eventualmente sentiu tédio e irritação. Nada além do som do vento o acompanhava enquanto caía. Não havia nada, ou melhor, devido à ausência de luz no buraco, era apenas escuridão e vento. 1 minuto. 5 minutos. 30 minutos. Zhang Yang estava caindo há 30 minutos, e ainda contando. Como ele jogava o jogo em seu estado de sono, por mais entediado que estivesse, não se sentiria cansado. Ele então decidiu visitar o Heian e provocá-la por diversão. Esse pirralho foi muito divertido de provocar. Finalmente. Uma luz brilhante e ofuscante perfurou a visão de Zhang Yang como uma agulha afiada. À medida que se acostumava com a presença da luz, começou a ver o que havia sob o buraco. Ao se aproximar do fundo, finalmente viu um reflexo borrado de si mesmo. Era um lago enorme. Splash! Como uma bala batendo na água, Zhang Yang se preparou e se fez cair de pés, cruzando os braços. Ele se lembrava bem, como uma experiência que teve no toboágua de um parque aquático. Como a velocidade com que entrou na água era rápida demais para qualquer olhar humano perceber, o splash não era um splash comum. Zhang Yang mergulhou em uma velocidade tão tremenda que causou um tsunami no lago. Mesmo sendo água em que ele foi atingido, a força repelente massiva ainda era forte demais para não ser amortecida tão facilmente. Zhang Yang havia sofrido um dano enorme à força. Seu HP caiu de 78.440 para apenas 7.241. E era sobre Zhang Yang que estávamos falando. Se fosse outra pessoa, a força repulsiva de cair na água nessa velocidade facilmente mataria alguém. Ainda assim, qualquer um poderia facilmente sobreviver a isso com habilidades de sobrevivência que concedem absorção de dano ou invencibilidade temporária. Demorou um pouco, mas Zhang Yang conseguiu nadar até a superfície da água. Quando conseguiu respirar fundo,
Invocou a tartaruga mítica e disparou até a terra. Zhang Yang conseguiu sair e imediatamente se secou. Sentiu-se um pouco aliviado por ter sobrevivido a uma queda dessas e achou que o Wei poderia se divertir naquele lugar. De onde estava, Zhang Yang percebeu que não havia nada além de uma parede circular na beira do lago. Ele se virou e viu outra saída além do buraco por onde havia pulado. A saída era uma pequena saliência que poderia levá-lo para fora do lago e até uma enorme colina. Como no filme Jornada ao Centro da Terra, Zhang Yang sentiu um momento eufórico de descoberta. O lugar era praticamente uma floresta tropical com plantas e grama espalhadas por toda parte. A fonte de luz que Zhang Yang viu cedo era emitida por uma bola flamejante pendurada no topo do céu. A bola de fogo não era o sol, mas ainda brilhava intensamente e espalhava calor pela terra. A floresta era repleta de seres de vários tamanhos e formas, semelhantes ao que se vê em uma floresta tropical no mundo real. No entanto, devido ao ambiente diferente, os animais aqui passaram por um tipo diferente de processo de vida. Dessa vez, a única grande diferença que Zhang Yang conseguia notar era o tamanho deles. Eles eram enormes. Havia um inseto do tamanho de um touro real e um touro do tamanho de um prédio de 6 andares. Havia até uma águia tão grande que cada lado de sua enorme asa podia medir pelo menos 100 metros de comprimento. Justo quando achava que Megatron era enorme, ele não passava de um robô mecânico comum do tamanho de um humano quando habitava entre essas bestas colossais. E Zhang Yang não passava de uma formiga. Na verdade, uma formiga provavelmente poderia ser maior do que ele, neste mundo incrível. Naturalmente, tamanho não era nada ao julgar o poder que detinham. Zhang Yang até enfrentou 3 chefes de nível celestial que não eram maiores que você e eu. A única diferença que tinham era o imenso poder que possuíam. Zhang Yang abriu o mapa mundi para checar sua localização, mas só viu um mapa em branco com seu avatar, e o censureado estava no mesmo local. No minimapa, porém, ele viu uma seta que apontava para o noroeste a partir de sua localização. Ele apontava para a localização do 6º fragmento da chave dimensional. No entanto, devido à grande distância entre eles, o minimapa não pôde ser ampliado e substituiu a localização por uma seta apontando para sua direção. Zhang Yang convocou o Rei Urso de Orelhas de Ouro e cavalgou em direção à direção. Brum! 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 Em poucos passos, Zhang Yang já foi interrompido por um barulho alto de pisadas que fez seus pés tremerem. À sua frente, viu uma cabra-montanha ridiculamente enorme saindo de um arbusto e avançando em sua direção em alta velocidade. Antílope enfurecido do núcleo da Terra, Elite, Fera, nível, 85 HP, 85.000 defesa, 450 diante de uma fera do tamanho de um prédio. Zhang Yang não pôde deixar de se sentir como uma formiguinha minúscula. No entanto, só porque o monstro era incrivelmente enorme, não significava que ele fosse mais forte que um Elite comum neste jogo. Meia. O antílope Bali abaixou a cabeça para avançar contra Zhang Yang com os chifres voltados para ele. Embora Zhang Yang se sentisse intimidado pelo tamanho do local, demorou apenas um milissegundo até que Zhang Yang recuperasse a confiança. Não importava o quão grande ou assustador parecesse, isso não mudava o fato de que era apenas um monstro de nível 85, com o mesmo poder de ataque que qualquer outro monstro de nível 85. Zhang Yang ficou um pouco estranho, achando que tinha medo do antílope que tinha apenas 5.000 a 6.000 de poder de ataque. Com um golpe e um golpe, o antílope lutou bravamente e ainda conseguiu um bônus de 50% de poder de ataque ao entrar no estado Berserk. No entanto, morreu nas mãos de Zhang Yang. Ele ainda pode lutar e derrotar outros jogadores, mas enquanto enfrenta Zhang Yang, o monstro só enfrentaria a própria morte em si, com nada além de uma breve luta. O antílope havia eliminado de 2 a 3 contagens de pele de antílope. Zhang Yang prosseguiu e matou mais alguns antílopes Berserking do núcleo da Terra e pegou mais alguns, pelo de antílope. Embora esses monstros de elite só deixassem cair pelos, Zhang Yang não se decepcionou nem um pouco, pois a floresta onde estava cheia de muitos tipos de ervas. Embora fosse uma pena, as ervas encontradas aqui não eram raras, como o musgo zumbi. No caminho, enquanto coletava mais ervas, Zhang Yang seguiu para o nordeste e encontrou uma enorme caverna, com cristais se formando nas paredes. A caverna era tão grande quanto um grande estádio, com um teto de várias centenas de metros de altura. Literalmente não havia nada além de pilares de cristal na caverna. Como entrar em um caleidoscópio, o cristal que formava as paredes era de todas as cores, como vermelho, amarelo,
verde todos os tons dos arco-íris. Devido à luz refletida e refratada pelos cristais, a caverna estava claramente iluminada, mas até onde Zhang Yang podia ver, ele não conseguia determinar o fim da caverna. Embora a caverna fosse tão grande que provavelmente poderia acomodar Megatron em sua forma de jato, ainda era considerada um ambiente interno. Zhang Yang foi imediatamente expulso do urso assim que pisou na caverna. Zhang Yang suspirou e deu de ombros. Tate, tate, tate. Ecos de seus passos podiam ser ouvidos ressoando por toda a caverna. Enquanto avançava, Zhang Yang achou que isso traria uma grande vantagem para qualquer jogador que pegasse o Allspark e se agarrasse. De acordo com o que Megatron e Kulonka explicaram, o Allspark poderia ser usado para criar inúmeros soldados mecânicos. Se um jogador pudesse usá-lo, ele convocaria um exército sem custo, o que permitiria a ele ou ela vencer qualquer tipo de batalha. Era uma pena que a missão o fizesse destruir o Allspark, tornando impossível que qualquer pessoa ou algo o possuísse. Quando Zhang Yang estava em seus pensamentos profundos, viu um tom esverdeado atravessando a caverna. Era um grande pilar de cristal verde esmeralda que voou em sua direção como um míssil. Com velocidade relâmpago, Zhang Yang ergueu seu escudo e ativou bloquear, por instinto. Brum! Embora a velocidade de Zhang Yang fosse tão alta que podia até rivalizar com a velocidade do som, o pico do cristal atingiu o escudo de Zhang Yang no ângulo superior, fazendo Zhang Yang perder o equilíbrio e cambalear para trás. Ao mesmo tempo, um enorme servo mecânico vermelho apareceu diante de sua visão. O mestre estava equipado com duas enormes armas parecidas com canhões em cada ombro. No braço direito, ele tinha uma corrente longa enrolada, Starscream, amarelo dourado, servo mecânico, nível 85 HP, 1.740.000 defesa, 1.500 nota, um dos braços direitos de Megatron. Um general de guerra astuto. Que diabo? Outro personagem Transformer? Depois que o primeiro ataque de Starscream foi bloqueado, ele estendeu seu braço direito e desenrolou a corrente preta. Como uma longa víbora, Starscream lançou a corrente preta em direção a Zhang Yang e o acorrentou pela cintura. -6,212. O ataque foi rápido e preciso demais, que Zhang Yang não teve tempo de desviar. Habitante da Terra. Quem foi você que atacou Lord Megatron? Starscream gritou. Sua voz robótica era realmente irritante, aguda e alta. Megatron estava tão debilitado que permitiu ser ferido por um mero guerreiro insignificante. Ele até perdeu um dos olhos. Parece que chegou a hora de eu liderar os Decepticons. Um som de carga foi ouvido em seu ombro esquerdo e o canhão disparou um feixe de luz que atingiu Zhang Yang diretamente em seu peito. Ding! Starscream usou Laser Beam. -10,170. Zhang Yang sofreu muito dano. Ele então imediatamente abriu o registro de danos. Você recebeu 10.170 de dano natural, 3.000 de dano reduzido, 1.830 de dano absorvido, do Laser Beam, de Starscream. Droga! Que ataque de trapaça! O chefe tinha um ataque físico, uma corrente de amarração e um ataque de canhão. Como alguém realmente poderia derrotá-lo? Felizmente, o ataque a laser era forte, mas tinha um tempo de recarga longo, então o chefe não podia usá-lo consecutivamente. Ou então Zhang Yang já teria sido abatido como um favo de mel. Para enfrentar um chefe com alta defesa, Zhang Yang teve que confiar primeiro na defesa aleijada, e depois só usar todas as suas habilidades de ataque. Era uma pena que Starscream o tivesse emboscado de repente, senão Zhang Yang teria tempo de trocar seu urso pela tartaruga. Por causa disso, ele perdeu muito poder de DPS. Com ele sozinho, Zhang Yang não seria burro o suficiente para avançar de forma imprudente. O interior da caverna estava cheio de um grande número de pilares de cristal. Ele podia usar os pilares para se proteger dos ataques do chefe e restringir o movimento do chefe por causa do seu tamanho colossal. Pyong! Pyong! Enquanto Starscream o perseguia, já havia quebrado muitos pilares de cristal. Por isso, ter um tamanho pequeno tinha uma vantagem. Quando o chefe estava prestes a atacar, Zhang Yang se afastou e forçou o chefe a ser bloqueado por um ou dois pilares. O chefe teria que recorrer a atacar os pilares para abrir caminho em direção a Zhang Yang. Utilizando essa estratégia, Zhang Yang havia mostrado todo o potencial dos pilares, quase não sofrendo dano algum. Todos, exceto o feixe de laser, foram anulados. Zhang Yang ainda teria que levar um golpe limpo do raio laser. Felizmente,
O ataque a laser teve um tempo de recarga de 20 segundos, dando a Zhang Yang tempo suficiente para se curar com poções de cura e fonte da vida. Além disso, ele também tinha outras habilidades como a cura do Berserker e a parede de escudo, que facilmente permitiam ao Zhang Yang reduzir o HP do chefe para 10%. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 384. Devastador, que poder você tem, para um pequeno habitante da Terra! Exclamou Starscream. Ele vacilou um pouco e recuou alguns passos. De repente, seu corpo massivo fez um estalo alto e ele então se transformou em um enorme avião a jato, assim como o Megatron. Neste caso, o plano de jato de Starscream era vermelho. Ele acionou o pós-combustor e estava prestes a decolar. Se Zhang Yang fosse um pouco mais lento depois, Starscream já teria atravessado a caverna e desaparecido assim como o Megatron fez naquela época. Zhang Yang não podia permitir que isso acontecesse. Ele então pulou para frente e ativou Dança do Céu e da Terra, e o Anel, Dança Caótica da Corrente Elétrica. A sombra se formou e rapidamente penetrou no corpo de Starscream. Ao mesmo tempo, um velho mago orc apareceu ao lado de Zhang Yang e começou a entoar um feitiço. Menos 5,000. Menos 5,000. Menos 10,000. Menos 10,000. Em poucos segundos, o HP de Starscream caiu de 10% para 0. Starscream só conseguiu percorrer algumas centenas de metros quando seu HP foi completamente drenado, fazendo morrer e colidir violentamente contra a pilha de fragmentos de cristal. Com uma explosão alta, o corpo mecânico de Starscream explodiu em várias partes e foi lançado em todas as direções. Zhang Yang correu até o corpo e pegou um item engraçado chamado canhão laser. Além disso, ele também havia adquirido outros 2 equipamentos amarelo-dourado que não valiam a pena mencionar, e outros 6 equipamentos cinza-prateado, canhão laser, utilizável, uso, causa 10.000 de dano natural a todos os alvos em uma área de 3x3 metros. Alcance, 30 metros. Tempo de resfriamento, 1 hora. Usos à esquerda, 10 requisito de nível, 80U, canhão laser. Parecia uma versão em miniatura do canhão mágico gravado nas paredes do Castelo da Tempestade de Zhang Yang. Embora possa ter o mesmo poder de ataque em área, seu dano foi muito reduzido e teve um intervalo de ataque longo. Também tinha uso limitado, o que o tornava apenas um brinquedo. Um brinquedo poderoso e letal, ainda por cima. Zhang Yang pegou todo o saque e seguiu seu caminho. Não demorou muito, outro servo mecânico se aproximou e atacou Zhang Yang. Robô mecânico novo. Elite, servo mecânico, nível 85 HP, 85.000 defesa, 800 mesmo com a defesa do monstro forte. Zhang Yang tinha olho de águia e defesa aleijada. Basicamente, Zhang Yang o atingiria diretamente, sem se preocupar com defesa alta ou baixa. Zhang Yang só precisava se preocupar com a defesa de um monstro quando outros jogadores estavam por perto. Com a espada do Devorador Purificador, Zhang Yang levou alguns minutos para reduzir o robô mecânico em movimento a um monte de sucata. Zhang Yang estendeu a mão para pegar o saque e pegou 4 contagens de mitril. Mitril era um tipo de mineral metálico que pode ser encontrado em mapas no nível 60 ou superior. A caverna de mineração que ocupa a fumaça do deserto solitário também produz esse tipo de mineral. Mitril é um dos minerais mais vendidos do jogo. O mineral continuará sendo um item vendido enquanto novos jogadores continuarem chegando. Até que novos jogadores parem de entrar no jogo, o item permanecerá sempre em alta demanda. O monstro não largava nenhuma moeda diretamente, mas um único, mitril, podia ser vendido por 1 a 2 moedas de ouro. Foi uma troca que valeu a pena. Zhang Yang matou mais de várias centenas de servos mecânicos e descobriu que nem todos deles deixariam cair mitril. Em vez disso, eles só largaram barra de ferro e barra de ferro maciços, inúteis. Apenas alguns realmente largariam ferro refinado e tório. Tório é um tipo de mineral de nível mais alto que mitril, que normalmente apareceria em mapas acima do nível 90. Após meia hora de assassinato, Zhang Yang enfrentou 6 servos mecânicos maiores. Eles estavam um pouco afastados. Um deles, que ficava mais à esquerda, tinha os olhos brilhando em um tom estranho e avermelhado. Enquanto a máquina com olhos vermelhos brilhantes estava ativa, o resto estava completamente imóvel. Gancho, cinza prateado, servo mecânico, nível 88 HP,
880.000 defesa, 1.200 nota, uma parte mecânica do grande general de guerra, o devastador. Escória imunda! Gritou o caminhão com um gancho gigante. O caminhão era muito parecido com os guinchos usados pelas autoridades para rebocar carros de estacionamento ilegal. O caminhão se transformou em uma figura humanoide e entrelaçou seu braço direito, sem o gancho, em direção a Zhang Yang. Zhang Yang permaneceu imóvel e nem se deu ao trabalho de usar bloqueio contra um simples chefe de nível cinza prateado. Menos 2,778. Zhang Yang levou um golpe limpo sem resistir e só sofreu danos que nem passaram de 3.000. Zhang Yang sorriu confiante. Ele quase se equipou com um conjunto completo de equipamentos violeta platina. Pelo contrário, o chefe podia até chamar Zhang Yang de verdadeiro chefe. Depois de um bom tapa, estalo e esplatrão, Zhang Yang só trocou um Berserker Zeal pela vida do chefe. Brum! O corpo mecânico do chefe explodiu em chamas, que imediatamente se apagaram e derrubaram um equipamento cinza prateado e 3 equipamentos verde cobre. Fong! No momento seguinte, o segundo servo mecânico foi ativado. Um brilho forte piscou nos faróis. No entanto, não iniciou seu ataque imediatamente. Na verdade, havia uma barra de progresso aparecendo acima do personagem, indicando que precisava de algum tempo, um total de 20 segundos antes do início da batalha. Zhang Yang rapidamente aproveitou a oportunidade e trocou a tartaruga mítica pelo urso. Com pouco tempo restante, Zhang Yang sentou-se e começou a mastigar lanches de recuperação para se curar. Antes, ele não tinha tempo para julgar direito a batalha antes, mas agora, Zhang Yang sabia que teria que enfrentar um total de 6 chefes cinza prateados. Felizmente, os chefes não atacaram ele completamente. Mesmo brincando de pega-pega um com o outro, pelo menos foram educados o suficiente para dar 20 segundos a Zhang Yang para se preparar para a próxima luta. Escavadeira, cinza prateado, servo mecânico, nível 88 HP, 880.000 defesa, 1.200 nota, uma parte mecânica do grande general de guerra, o devastador. 20 segundos depois, a máquina foi ativada. Depois de girar, ele se transformou em uma forma bípede e começou a avançar em direção a Zhang Yang. SHHH. A pá enorme foi lançada para baixo e esmagou Zhang Yang bem na cabeça. Após mais uma rodada de batalha unilateral, Zhang Yang conseguiu derrotar a escavadora ainda mais rápido agora que tinha a ajuda da tartaruga mítica. Em apenas 1 minuto e meio, Zhang Yang havia derrotado o chefe e consumido apenas uma garrafa de fonte da vida. Se o ambiente não fosse um ambiente interno, Zhang Yang poderia ter subido em sua montaria de batalha e derrotado o chefe sem usar cura, no meio da luta. Depois de derrotar o segundo chefe, Zhang Yang sentou-se novamente para se curar e esperou o terceiro chefe vir contra ele. A terceira batalha foi com um betondeiro, e Zhang Yang só usou um Berserker Zeal, justamente quando ele terminou seu tempo de recarga. A quarta batalha foi com um Flattener, no qual Zhang Yang usou Shield Wall, curando mais de 150% de seu HP. A quinta batalha foi com um Cruiser, e Zhang Yang usou cura do Berserker, logo após terminar o tempo de recarga. Na última batalha com uma caminhonete, Zhang Yang havia consumido uma garrafa de poção de transmutação grau 7 nível 3 de cura e outra mesma garrafa após 1 minuto de luta. Ele havia matado o chefe com apenas 3.245 HP restantes. Falando a verdade, Zhang Yang não precisava consumir nenhuma poção de cura para enfrentar o chefe. Ele poderia simplesmente ter deixado a tartaruga mítica aguentar o chefe por um tempo e compartilhar o dano. Naturalmente, toda a duração da batalha seria um pouco prolongada. Zhang Yang escolheu não ser mão de vaca e usou a poção mesmo assim para economizar tempo. Zhang Yang não precisava economizar moedas de ouro em primeiro lugar. Depois de matar o chefe, Zhang Yang rapidamente se sentou para se curar e recuperar a saúde total. De qualquer forma, quando uma onda de máquinas viesse atacá-lo, seria um grande incômodo, mas não fatal para ele. Droga! Droga! Quando Zhang Yang estava se curando, todas as 6 máquinas mortas brilhavam com uma cor vermelha intensa, como se ressoassem umas com as outras. Zhang Yang não fazia ideia do que estava acontecendo. Estariam tentando revivê-lo e atacá-lo de uma vez só? Subestimamos você, habitante da Terra. Os 6 chefes falaram em uníssono. Depois de um barulho alto de quedas e barulhos, a máquina se levantou e começou a fundir formas e tamanhos estranhos.
Como os robôs que se combinam na série, os Power Rangers, as máquinas se transformaram em peças que se encaixavam no corpo principal, cabeças, mãos e até pernas. Kachak, Kang, Klang. As 6 partes se uniram e formaram uma máquina completa e colossal. Uma barra de progresso apareceu no topo do personagem com um cronômetro regressivo de 30 segundos. Devastador, amarelo dourado, servo mecânico, nível 88 HP, 1.760.000 defesa, 2.000 nota, formado pela combinação de gancho, escavadeira, betoneira, achatador, triturador e caminhonete. Que diabo! Depois de lutar contra tantos chefes, Zhang Yang realmente esperava enfrentar algo ainda mais forte do que um Yellow Gold comum. Na verdade, foi bem decepcionante para ele. No entanto, um chefe amarelo dourado nunca poderia ser comparado a um chefe cinza prateado. Embora Zhang Yang tivesse alta confiança em sua estratégia de batalha para derrotar o inimigo, ele nunca subestimou a habilidade de batalha do inimigo. Ele usou o tempo restante para se curar rapidamente. Após 20 segundos, Zhang Yang recuperou a saúde total e lançou uma lança de obliteração no chefe. Imune. Obviamente, o sistema não permitiria que o chefe ficasse vulnerável aos ataques dos jogadores durante o tempo de preparação de 30 segundos. 3, 2, 1, 0. Você provou ser um dos mais fortes deste planeta. Pois, seria preciso que nós 6 para te derrotar. Rosnou o devastador em um murmúrio profundo. Em seguida, estendeu seu braço direito e atacou Zhang Yang. Depois de combinar, a mega-estrutura do chefe era tão enorme que talvez fosse ainda maior que Megatron. Seu punho era tão enorme que poderia projetar uma sombra gigantesca quando estava prestes a esmagar Zhang Yang de cima. Que chefe egoísta e narcisista! E daí, se fosse um nível amarelo-ourado? Havia muitos outros chefes do mesmo nível, com ataques mais fortes, letais e rápidos. Depois que todos os 6 chefes cinza-prateados foram combinados, seu poder realmente ganhou um aumento enorme. Ainda assim, por mais forte que fosse, era apenas um chefe amarelo-ouro nível 88. Longe da habilidade de um chefe violeta-platina, quanto mais de um nível mítico. Zhang Yang desembainhou sua espada e demorou no ataque ao chefe. Em vez disso, ele desarmou seu escudo e atacou sem ele. Ele queria que a tartaruga mítica ganhasse mais agro, permitindo que ela fosse o tanque temporário. Com quase 4.000 DPS, o dano total da tartaruga mítica era apenas um pouco maior que Zhang Yang, e ele não podia usar bloqueio, dano refletido e golpe de escudo. Enquanto Zhang Yang se segurasse um pouco, a tartaruga mítica poderia manter seu valor de agro. Após ativar a defesa da carapaça da tartaruga mítica, Zhang Yang reequipou seu escudo e começou a atacar após 20 segundos. Com pressa, Zhang Yang chamou a atenção do chefe e se tornou o principal alvo dele. Zhang Yang ativou a recuperação selvagem e loucura da tartaruga, e a tartaruga mítica se recuperou rapidamente. Zhang Yang começou a atacar com todas as forças. Depois de obter 5 peças do equipamento conjunto do Titã, ele concedeu ao Xiaobashi de Zhang Yang um DPS muito maior. O dano causado por Xiaobashi, após defesa incapacitada, foi 4.696. Com 6 segundos de intervalo de recarga, o DPS adicional adicionado ao DPS geral de Zhang Yang foi 783. Se ele tivesse sorte de ativar um golpe crítico, isso adicionaria muito mais DPS. Nada além de lamentos de dor, só do inimigo de Zhang Yang, o Decepticon, Devastator. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 385. O novo servo no desenho, Devastator era um dos generais selvagens dos Decepticons, e sua função icônica de combinação era extremamente forte. Admito que bater em um vilão forte de um desenho animado da infância foi um momento muito empolgante. Zhang Yang ficou muito animado, pois esse desenho animado era um clássico. Há mais de 60 anos, cura do Berserker, parede de escudos, e o efeito do coração do Cavaleiro da Morte, foram ativados em sucessão, e Zhang Yang bebeu as poções de transmutação de grau 10 como uma jarra de água, enquanto também bebia uma poção de cura. Depois, usou rearmar para reativar cura do Berserker e muralha de escudo, mais uma vez. Ele bombardeou vigorosamente o HP do Devastator para menos de 10%. Não. Dane-se, Terráqueo. Devastator rugiu enquanto seu corpo girava,
Seu braço esquerdo caindo de repente e se transformando em Longaú. Eu vou te esmagar em pedaços. Eu vou. Longaú permaneceu o mesmo chefe cinza prateado que estava perto da morte, com um HP restante, mas carregava um efeito invencível que o tornava imune a todo dano enquanto o Devastator ainda permanecesse de pé. Isso significa que, enquanto o corpo principal não for destruído, mesmo com Longaú tendo apenas um HP, ele nunca morreria. Esse era outro tipo de modo frenético de chefe. Zhang Yang segurava seu escudo do Titã, a chave para sua sobrevivência. Atualmente, ele mantinha apenas 50.000 HP, o que estava longe de ser crítico. Qiang. O HP do Devastador foi reduzido em mais 2%, e sua perna direita também se separou subitamente do corpo principal, que então se transformou em Bonnet Cruiser, continuando a lançar ataques agressivos contra Zhang Yang. 3 contra 1. 6%. A perna esquerda do Devastator de repente se soltou e virou Oki. O chefe havia perdido as duas pernas e não conseguia se mover, mas sua enorme mão era suficiente para percorrer a distância de 30 metros. Então, se Zhang Yang quisesse continuar atacando o chefe, ele também precisava permanecer no alcance dos ataques dele. Com os 4 chefes aliados e atacando Zhang Yang ao mesmo tempo, o HP de Zhang Yang também começou a diminuir rapidamente. 4%. O braço direito do chefe finalmente também caiu, virando nada além de sucata. 5 contra 1. Zhang Yang achou que o corpo principal do chefe era um boneco, mas os olhos do Devastator de repente brilharam e emitiram 2 raios de laser que instantaneamente causaram 8.000 de dano em Zhang Yang. Escudo do Titã, iniciado. 2%. A parte principal do corpo de Devastator também se transformou em Mixmaster. No momento, só havia o Scavenger intacto como cabeça do Devastador. Para bombardear os 2% de HP restantes do chefe, independentemente de golpe trovão, varredura horizontal, ou onda de explosão, qualquer uma dessas habilidades de área também pode matar os 6 chefes ao mesmo tempo. Um chefe amarelo ouro e 5 chefes cinza prateados eram definitivamente poderosos, mas, escudo do Titã, podiam absorver 300.000 de dano, o que equivalia a 4 vezes o HP do Zhang Yang. Quem mais poderia derrotar Zhang Yang? 1%. 0%. Zhang Yang finalmente bombardeou a última gota de HP do Devastator, e a enorme cabeça do Devastator também virou a aparência do Scavenger. Os 6 chefes cinza prateado tinham apenas um HP, e o efeito invencível deles havia sumido. Varredura horizontal. Zhang Yang os cortou com sua espada brilhante, e 6 chefes caíram derrotados ao mesmo tempo. Um baú dourado caiu deles. Zhang Yang abriu rapidamente o baú. Independentemente de abrir qualquer grau de baús, os jogadores sempre ficavam animados. Servo, Devastador, nível prateado, use, invocar Devastator como seu servo em batalha. Dura 5 minutos. Você só pode invocar um servo por vez. Invocar qualquer servo fará com que todos os servos fiquem em recarga. Tempo de recarga, 30 minutos. Requisito de nível, 80 trava na hora de levantar. Zhang Yang pensou por um tempo e decidiu pegar o servo diretamente, já que seu servo, Lotus Transparente, original já estava ultrapassado, e embora seu substituto ainda fosse forte, 30 minutos de tempo de recarga só para invocá-la para uma habilidade substituta não valiam muito a pena. Zhang Yang então convocou o Devastator para ver seus estandartes. Devastador, servo do nível prata, nível 88 HP, 22.400, 25.980 com aura de vitalidade, defesa, 2.500 dano corpo a corpo, 4.689 a 5.289, intervalo de ataque, 3 segundos, DPS, 1.663, habilidades, golpe tremor, explosão da força, punho pesado, golpe tremor, bate continuamente no chão com ambos os braços, causando 2.000 de dano físico a cada 2 segundos em todos os alvos ao redor num raio de 20 x 20 metros. Dura 10 segundos. Durante esse período, o conjurador deve sempre manter o status de canalização. Tempo de recarga, 5 minutos. Explosão de força. Faz com que todos os alvos dentro do alcance de 5 metros do conjurador sejam jogados 10 metros para trás e interrompe a barra de conjuração dos alvos. Tempo de recarga, 5 minutos. Punho pesado. Usa um punho enorme para atingir um alvo,
e o alvo receberá um dano corpo a corpo equivalente a 100% do dano físico. Tempo de recarga: 5 segundos. O dano básico desse servo era semelhante ao de um jogador equipado com equipamentos amarelo-dourados de nível 80, mas suas habilidades ofensivas não eram fortes o suficiente, o que era apenas punho pesado. Embora Quack Streak e Force Blast fossem habilidades poderosas, seus tempos de recarga eram longos demais. No entanto, esse servo era enorme. Zhang Yang tinha a altura do dedo do pé do Devastator, e Zhang Yang não conseguia imaginar o que aconteceria se ele convocasse esse servo em um lugar onde o espaço não fosse grande o suficiente. Não havia mais nada de relevante no baú, apenas 2 equipamentos amarelo-dourados com atributos medíocres foram encontrados. Zhang Yang nem conseguiu encontrar nenhum equipamento cinza prateado dentro do baú. Zhang Yang assumiu que o equipamento cinza prateado estava incluído no saque dos 6 chefes cinza prateado anteriores. Depois de pegar todo o saque, o baú de ouro desapareceu automaticamente, e Zhang Yang continuou avançando. O sistema não foi projetado para permitir que os jogadores enfrentassem o chefe tão facilmente. E ao longo do caminho, muitos lacaios surgiram e lançaram ataques contra Zhang Yang. No entanto, não era um mau negócio, já que Zhang Yang também podia ganhar pontos de experiência e barras de mineração pelo caminho. Cerca de 2 horas depois, Zhang Yang finalmente chegou ao ponto mais profundo da caverna. A paisagem aqui parecia mais ampla, e o minimapa finalmente mostrou um ponto piscando que indicava que o 6º pedaço de fragmentos da chave ficava a apenas 200 metros. Zhang Yang olhou para cima e viu que Megatron estava parado em uma encosta de 10 metros de altura, longe de lá. Megatron parecia estar mexendo em algo como um cubo de Maruki, e esse cubo emitia raios incomuns em direção a um minério de metal. Os minérios metálicos que entravam em contato com os raios tremiam vigorosamente e depois se transformavam em servos mecânicos. Os enormes robôs foram transformados a partir de grandes minérios metálicos, enquanto os robôs menores foram transformados a partir de minérios metálicos menores. Para Zhang Yang, todos eram gigantes. Deve ser, Allspark. Era incrível e podia criar continuamente as formas de vida mecânicas. Felizmente, Megatron tinha acabado de criar os lacaios normais através do Allspark, então, Zhang Yang não se importou muito com isso. O principal problema era que o olho de Megatron e as cicatrizes em todo o seu corpo haviam sido totalmente reparados. O que mais frustrou Zhang Yang foi que Megatron realmente havia se transformado em um chefe Violeta Platinum. Megatron, líder dos Decepticons, Violeta Platina, servo mecânico, nível 89 HP, 8.900.000 defesa, 3.000. Isso deve ser efeito do Allspark, já que ele pode criar vida mecânica. Curar algumas lesões não seria um grande problema. Infelizmente, Zhang Yang não conseguiu enfrentar esse chefe Violeta Platinum sozinho. Zhang Yang equipou a ordem de convocação do grupo, chamou Sun Xiu, An Shu e os demais no canal do grupo e disse: "Vamos lutar contra um chefe." "É um chefe Violeta Platina?" Wei Yan perguntou animada, pois embora já tivesse um machado de 2 mãos Violeta Platina, ainda não havia conseguido nenhuma peça de equipamento do conjunto Violeta Platina, o que a deixou impaciente. "Se não for um chefe Violeta Platinum, posso simplesmente derrotar o chefe sozinho sem precisar chamar nenhum de vocês, certo? HMPH, se não fosse pela minha estupidez, como mais você conseguiria parecer inteligente em contraste? Isso é pensamento abstrato. Desde quando você é tão inteligente?" Depois que as 9 pessoas se juntaram ao grupo, Zhang Yang ativou ordem de invocação do grupo, e então Sun Xiu e os demais apareceram instantaneamente ao redor de Zhang Yang. "Megatron? Líder dos Decepticons? Esses são os lendários Transformers." Lostidrião e o resto dos caras ficaram surpresos, pois todos os meninos adoravam Transformers. "Onde está o Optimus Prime? Ele está morto. Escreva uma nota para ele se tiver alguma pergunta." Zhang Yang deu de ombros ao dizer. Wei Yan não fazia ideia do que eram os Transformers, e nem sabia que Transformers representavam as memórias de infância dos homens. Ela balançou seu machado largo com intenção assassina e disse: "Rápido, mate o chefe e me dê alguns equipamentos de conjunto." Zhang Yang riu alto e disse: "Eu vou puxar o chefe, Starlight vai enfeitar os lacaios. Se eu aguentar tempo suficiente até lá, vamos matar o chefe juntos." E Zhang Yang segurou sua espada do Devorador Purgador, e correu em direção ao chefe.
Endless Starlight não se moveu imediatamente, mas ergueu seu escudo, observando cuidadosamente a multidão de monstros. Ao matar grupos de monstros, os tanques temem ser atacados a um ponto além do controle deles. Além disso, seria como tentar pegar galinhas em um galinheiro com portas abertas de todos os lados. Pegar todos de uma vez seria difícil. Terráqueo, você realmente teve coragem de me seguir até aqui. Megatron olhou para Zangiang com seus olhos, cheios de ódio forte. Megatron guardou a Spark, e tirou uma espada vermelha brilhante das costas com as duas mãos, e então caminhou em direção a Zangiang. Ótimo, pelo menos posso me vingar de uma vez. Enquanto o chefe se movia, os lacaios ao redor do chefe foram todos afetados pelo elo de agro, e instantaneamente, os lacaios formaram uma onda gigante de robôs e correram em direção a Zangiang. Isso era bom, pois o Endless Starlight não precisaria correr atrás dos lacaios sozinho. Maligna, fantasia, não conjure cura em mim primeiro, pois agora todos os lacaios estão em mim. Se algum de vocês lançar cura em mim, eles virão atrás de vocês. Deixe-me usar cura do Berserker primeiro. Zangiang ergueu sua espada e escudo. Entendido. Megatron avançou e ele balançou a espada na mão, lançando uma enorme fenda no pescoço de Zangiang. Bloquear. -1, bloqueio, dano refletido. Antes de adicionar 5 pilhas de defesa aleijada no chefe, mesmo que Zangiang tivesse olho de águia, que ignorava o valor de defesa de 50% do chefe, com o valor de defesa de 1500 do chefe, Zangiang mal conseguia machucá-lo. -3,196. Zangiang rapidamente seguiu com um grátis, Shield Bashi, e dessa vez o dano foi impressionante. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.